Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luciana Deliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. E a aula de hoje é dessa fofurice aqui, que eu vou pintar um pequeno príncipe que não é bem o Pequeno Príncipe, é uma adaptação. Exatamente porque é um mêsversário, então eu vou pintar a criança com o cachorro da família, e isso que é o bacana da alta confeitaria, porque nos permite criar uma transferência ou até mesmo um desenho novo baseado em algo que nos inspira, no caso aqui, o Pequeno Príncipe, mas você com isso transforma o seu trabalho em exclusivo e aí pode cobrar mais por isso. Então essa é a parte bacana aqui da história. E se você quer mais conteúdos como esse, entra no grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo na descrição. Lá você vai receber o link de todas as aulas, não só como essas aqui, como lives, aulas extras, enfim. Lá você fica por dentro de tudo. Então, agora deixa de papo e vamos trabalhar. A inspiração foi essa imagem que está aparecendo na tela e eu, como falei, modifiquei um pouquinho, botei o cachorro bem maior e ele menorzinho, e vou mudar também um pouquinho da cor do cabelo, que o neném ele tem um cabelo mais escuro, então o Pequeno Príncipe é lourinho, esse aqui vai ficar com o cabelo um pouco mais escuro. E como a gente faz a transferência? Simplesmente pega um papel transparente ou um papel vegetal, um papel manteiga, no caso aqui, papel manteiga, que eu acho inclusive mais fácil, que todo mundo vai ter na cozinha, e risca o desenho de um lado, depois segue a linha no verso e aí posiciona onde você quer no bolo e só passar novamente por cima. E aí você consegue ter aqui essa visão como está agora. E eu também complementei aqui com o nomezinho dele. Então, vamos começar. Essa cena do Pequeno Príncipe é uma cena que eles estão vendo as estrelas à noite. Então, a gente tem aqui tudo bem mais escuro. Então, a roupinha dele vai ser um verde mais pro escuro. Então, eu vou misturar um pouquinho de verde com um marrom chocolate. E hoje eu estou usando o corante em gel diluído no álcool de cereais. Então peguei aqui um verdinho, um verde limão e vou escurecendo com o marrom chocolate, olha lá. É muito importante a gente seguir a pincelada de acordo com a área que a gente está trabalhando. Então, se aqui na parte de cima da blusinha dele eu tenho, ó, vou dar até um toquezinho de azul também, para conseguir ter mais cara de verde. E depois a gente entra ainda com mais sombra. E aqui a parte do bumbumzinho, olha, eu venho com o pincel arredondando. E o sapatinho depois eu coloco pretinho, que eu acho que vai ficar mais interessante. Então, simplesmente a forma como eu sigo o pincel, eu peguei um pincel bem fininho. Esse aqui é um pincel chato, quadrado, porque aí eu consigo pegar todas as quinas para fazer a parte da pintura. Com outro pincelzinho também, do mesmo jeitinho. Agora eu vou passar o amarelo aqui no cachecol, é o amarelo bem clarinho, amarelo aberto. Esse da Mix se chama Damasco, mas isso vai depender também da marca que você estiver aí trabalhando. E muito cuidado, porque quando a gente dilui o corante, pode ser que ele fique com alguns gruminhos, olha. Então, é importante tirar para não danificar o seu trabalho, tá? Limpa o pincel para não correr o risco de danificar o seu trabalho. E como eu falei, eu vou fazer o cabelinho dele um pouquinho mais escuro, mas eu vou colocar a base também com o amarelinho, botei um toquezinho de laranja, só para poder fazer uma base mais escura. E olha, eu venho sempre, o cabelo tem esse movimento, então eu venho seguindo, olha, o pincel não está seguindo reto, sempre a forma do objeto. Mas aqui depois tudo vai entrar sombra, vai escurecer e eu já vou preparar a corzinha de base do cachorrinho.
Aqui, lembra, gente, não é raposa. É esse cachorro aqui, é essa raça que se chama Akita. É um cachorrinho, inclusive o rabinho dele é todo enroscadinho. E o pelo dele é esse caramelo clarinho. Então, eu vou misturar um pouquinho do marrom com o amarelo e bastante branco. E posso botar até um toquezinho do laranja também, mas aqui o que vai prevalecer é o branco. E novamente, olha lá, eu sigo a forma, eu não venho com a pincelada reta, eu sigo a forma. E vou, olha, agora só espalhar e sempre, sempre seguindo a forma. Aqui eu até peguei já um branquinho, porque a pontinha do rabo é branquinha. E aí eu já vou espalhando a cor aqui também com o branquinho. Agora sim, toda a base do cachorro e dele, que a gente chama de queimação, então toda a base já foi pintada. Agora vamos entrar com as nuances de cor, com sombra. E aqui só clareei um pouquinho para eu conseguir dar mais sombra. Então, simplesmente o pincel a gente arredonda na cabeça, arredonda no corpinho e aqui no rabo também segue a forma. Agora, com um pincel fininho, desses estilo agulha, desse bem longo, quase sem nada, eu vou começar a fazer os efeitos de sombra. Começando aqui no cachorro, então peguei bastante do marrom chocolate, com um toquezinho do laranja, só para a gente conseguir visualizar melhor essas sombras. E vou, olha, marcar aqui a orelhinha, inclusive a forma da cabeça, e volto com o pincel da base, porque eu vou puxar essa sombrinha para dentro e ele fica com um efeito esfumado. Olha lá, como a gente ganha volume nessa orelhinha. E agora vamos dividir aqui, fazer dobrinhas do pescoço, das patas. Então aqui, olha, no pescoço, o contorno da cabeça é super importante. E com pequenas batidinhas eu encosto e puxo um pouquinho para dentro. Aqui eu consegui criar muito mais volume na cabeça. A cabeça, gente, está por cima do corpinho, então aqui para baixo a sombra é muito maior, porque tem uma sombra, tem essa interseção, a gente consegue visualizar essa sombra. Então, aqui eu escureço bem mais e agora, ao invés de puxar, como eu fiz na cabeça, só para dentro, eu tô puxando também aqui para baixo. E aqui na lateral, aí sim, eu puxo para dentro. Mas repara como realmente a cabeça ficou por cima, porque eu coloquei muito mais escuro aqui. A interseção a gente fez muito mais escura. Então aqui, ó, só tô misturando, fazendo o esfumado. E aqui, ó, só vou fazer o risquinho da patinha e marcar a patinha inferior, olha. Do mesmo jeitinho, puxo para dentro. Essas batidinhas também a gente cria um efeito de pelo. A gente não precisa deixar a borda super certinha, tá vendo? Quando bate assim, dá uma sensação de pelo, deixa ele fofinho. Do mesmo jeitinho, a patinha está por cima, então aqui eu faço um pouco mais de sombra. Olha como a pata veio para fora. E aqui, olha, o pezinho, realmente a parte onde fica a pantufinha do animal, mais escura, dá a sensação que tá para baixo, certo? Agora, o bumbumzinho e o rabo. É uma pintura muito simples, porém, com esse efeito do esfumado, a gente tem muito mais noção de 3D, de tridimensional. Então a gente tem aqui um visual muito mais interessante. Parece que de fato você colocou um decalque. Enfim, tem algo aqui diferenciado. Olha lá, umas batidinhas
E o rabo cria um volume muito maior, não fica chatinho, tá vendo? E do mesmo jeito eu quero que esse rabo ele apareça pra frente, então vou colocar mais sombra, olha. Então todo risquinho que eu fiz em volta, eu puxei para dentro do corpo, aqui puxo para cima, aqui puxo interno, arredondando, e olha como fica muito mais interessante. Então aqui em alguns pontos eu vou botar mais branquinho, ó, bater aqui para fazer efeito de pelinho, na pontinha do rabo, e aqui um pouquinho no canto da orelha. No canto da orelha não, perdão, no canto do rostinho dele, né, da cabeça. E posso iluminar aqui o centro também. Olha lá como realmente ficou com cara de cachorro. Depois a gente vai trabalhar a sombra toda abaixo na parte do matinho. Agora vamos trabalhar a sombra nele. Do mesmo jeito eu venho aqui com o pincel com marrom e vou fazer os risquinhos, olha, do fio de cabelo, todo o contorno do fio de cabelo, e depois eu faço os risquinhos aqui interno também. Mas como eu falei aqui, eu tô querendo escurecer, porque a criança tem o cabelo mais escuro do que o Pequeno Príncipe, então eu vou deixar aqui bem mais escuro. Porque isso é inspiração, não quer dizer que tenha que seguir fiel. A gente se inspirou no Pequeno Príncipe. A cena é a mesma, mas adaptada para a criança. Olha como realmente deu mais visual. E depois eu venho aqui com outro, pegar um outro pincelzinho, olha, branquinho, só vou dar uma certa iluminada em alguns fios, para dar mais sensação que o cabelo está em movimento. Então fiz alguns fiozinhos para ficar bem bagunçadinho realmente e ficar marcadinho. Agora eu volto para aquele pincel que estava com o marrom, mas eu botei um toquezinho de laranja. Então, para eu conseguir contornar aqui o cachecol, e olha lá, eu vou puxar, vou umedecer um pouquinho no álcool e vou puxar essa parte interna, olha, para ele ficar arredondando, lembre-se sempre, para trazer volume. E olha lá como o cachecol ganhou mais forma. Aqui eu vou botar mais escuro um pouquinho, por conta da sombra da cabeça, mas a borda todinha eu vou botar um pouco mais de laranja. Ó, sempre da linha para dentro. E aí agora sim, com mais marronzinho, eu vou fazer alguns traços, como tem no desenho, da marcação da dobra aqui, olha. E para fazer o traço bem certinho como esse, aqui eu vou até esfumar um pouquinho, mas para fazer um traço certinho, prende a respiração e faça o mais rápido que você conseguir. Não fica devagarinho, porque devagar você corre o risco de tremer. E aqui, se você fizer rapidinho, é muito mais fácil você não tremer, porque você vai ter menos batimento cardíaco e menos chance da mão tremer. Então, faz rápido que tá tudo certo. E aqui, olha, só o detalhezinho do tênis, do sapatinho, como quiser chamar. Pintei de pretinho e vou fazer aqui um risquinho também, olha, na cintura do cordãozinho. E agora fazer o contorno aqui da roupinha para fazer, também vou marcar aqui o bracinho. E é só repetir o processo. Lembrando que a roupa está abaixo do cachecol, então aqui também tem sombra, hein? E o cachorrinho também tá fazendo sombra nele.
Quer clarear algum pontinho? Olha, vem com o pincel com um pouquinho de água e tira, mas é bem pouquinho mesmo. Pega o pincel, bate num papel toalha, molha e bate no papel toalha para tirar o excesso da água. E aqui você pode limpar um pouquinho do corante se achar que tá forte demais. E aí a gente ilumina a roupinha dele, ó. E ficou muito mais fácil de visualizar. Então, vou pegar um pincel um pouquinho maior. Peguei agora um língua de gato, que é esse arredondadinho na ponta, porém ele é chato na lateral. E vou pegar o verde, umedecer um pouquinho, diluir ele no álcool de cereais. E vou, primeiro clarinho, olha. E é importante você fazer uma base e descer para a tábua. A gente faz um acabamento muito mais interessante dessa forma. E eu pinto a base na forma da montanha que eu fiz, tá vendo? No topinho da montanha. Eu vou puxando. E aqui, olha, muito cuidado, por isso eu peguei um pincel chato, porque eu não quero invadir o desenho. Então, apesar dele ser arredondadinho na ponta, ele é chatinho, língua de gato ele é chatinho, então a gente consegue ter precisão em alguns detalhes. E vou espalhando a cor. E aqui, para dar o efeito noturno e o toquezinho também de sombra, eu coloquei uma misturinha aqui do marrom com um azul. Posso inclusive pegar um pincel maior, umedecer só um pouquinho no álcool, olha, e misturando. Eu vou esfregando esse pincel e vou misturando para fazer um esfumadinho. Mas quanto mais escuro eu fizer na base deles, mais efeito de sombra nós temos. E aqui, olha, eu vou marcar pinceladas, só bater para fazer o efeito da graminha interna e depois eu faço uns risquinhos também. Ó, eu fiz a base e agora eu venho com o pincel puxando de baixo para cima para dar noção da graminha. E vou misturando, faço umas um pouquinho mais escuras, outras um pouquinho mais claras, para um lado, para o outro, olha, então para um ladinho, para o outro. E embaixo dele eu escureci um pouquinho e só venho aqui com algumas batidinhas para fazer a sombra. Agora com um pincel maior, esse aqui ele é um pincel quadrado número 18, eu vou pintar todo o fundo dele de azul e aqui exatamente onde eles estão, eu vou deixar mais clarinho e aqui por cima e todo o contorno eu vou botar um azul marinho mais fechado. Então eu vou pegar um pincel fininho, peguei aqui um pincel longo e vou pintar essa parte interna, olha, só para conseguir dar mais efeito de luz para eles e depois a gente vai misturando e botando mais escuro para cima e para trás. Então eu não vou deixar marcado, tá vendo? Eu tô com um pincel longo que me permite uma pontinha fina para fazer essas interseções. Faz com bastante cuidado, sem pressa. Mas aqui, olha, eu encosto mais o pincel e espalho. Espalho bem, para daqui a pouco sim misturar com o azul marinho. E aí agora sim, o pincel bem largão, eu vou partir pro azul marinho. E aqui com o pincel do azul mais clarinho, eu só misturo. E vou fazendo pinceladas bem aleatórias, tá? Não quero deixar marcado.
Então eu vou mexendo o pincel, ó, de um lado para o outro e aí vou cobrir o bolo todo. Chegando na interseção aqui do outro lado, lembra sempre de botar um pouquinho do álcool de cereais, tá? Para essa tinta escorregar melhor, para esse corante conseguir fazer interseção de cor. E vou passar aqui também um pouquinho desse azul dentro do verdinho, para dar também um pouquinho mais de cor, olha. Então, eles estão em bastante destaque, porque eu botei um azul mais claro aqui. E agora, não tá dando para ver muito bem, mas eu consigo enxergar bem o risco aqui, onde tem João, 5 meses, e eu vou traçar em dourado e vou fazer também umas estrelinhas agora em branquinho. Então aqui botei álcool de cereal no pó dourado e aquele pincel bem fininho, eu vou só riscar por cima do que está escrito. Muito cuidado para não botar álcool em excesso nesse dourado, para não escorregar. E agora vou fazer umas estrelinhas em branco. Então peguei também o outro pincel que eu usei fininho aqui de branco. E não precisa fazer as estrelinhas certinhas, não. Só fazer o risquinho mesmo. Faz, inclusive, umas com a perninha mais alta, outra com a perninha mais curtinha. E eu fiz umas estrelinhas também em 3D de pastilhagem. Apliquei num arame e vou posicionar ali, mas também antes disso eu vou pintar essas estrelinhas, vou deixá-las com um azulzinho, só para ter o contexto. Um azul bem clarinho. E eu vou, inclusive, pintar o arame também, tá? Pintar aqui uma parte do arame e depois todo o arame que ficar exposto, eu vou pintar ele também. Como o João está fazendo 5 meses, então eu fiz 5 estrelinhas. E vou colocar tudo em alturas diferentes. E aqui está o bolinho de mêsversário do João. E aqui ele por inteiro, todo cheio de estrelinha aqui atrás e à frente, um pouquinho diferente do que de fato é O Pequeno Príncipe, mas é uma história que realmente encanta todos e seguindo as técnicas de luz e sombra, a gente consegue trazer muito mais volume a qualquer desenho e deixar de ser um simples bolinho para ter aquele efeito uau que a alta confeitaria proporciona para gente. Então, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em responder. Inclusive, se quiser fazer alguma sugestão também de uma nova aula, enfim, comenta aqui embaixo e aproveita, dá uma olhadinha no Instagram, porque esse bolinho está lá também. Então, tem muita novidade boa por lá e várias inspirações para você. E um beijo e até a próxima aula.